mais uma vez juntos, na continuação do nosso estudo em grupo, do livro Libertação, André Luiz e Chico Xavier. Nós vamos ver hoje o primeiro capítulo, Ouvindo Elucidações. No vasto salão do educandário, que nos reunia, o ministro Flacos, fixado em nós o olhar saturado de doce magnetismo, convidava-nos a preciosas meditações. Congregamo-nos ali somente algumas dezenas de companheiros, de modo a registrar-lhe as instruções edificantes. E, sem dúvida, a preleção revestia-se de profundo interesse. Podíamos perguntar à vontade, dentro do assunto, e guardar todas as informações compatíveis com o novo trabalho que nos cumpria desempenhar. Até então, ouvira comentários alusivos a colônias purgatoriais, perfeitamente organizadas para o trabalho expiatório a que se destinam, arrebatando milhares de criaturas arraigadas no mal. Entretanto, agora o instrutor Gúbio, que se mantinha silencioso em nossa companhia, concedera-nos permissão de acompanhá-lo a enorme centro dessa espécie. A gente já esteve antes em pequenos grupos, lembram? Umbralinos, aquele cenário difícil e alguns postos de socorro. Agora a coisa vai ser mais específica. Interessados na palavra fluente e primorosa do orador, seguíamos o curso das elucidações com justificável expectação de aluno, que não deseja perder um tio do ensinamento, observando que a serenidade e a atenção transpareciam no rosto de todos os aprendizes, considerando-se que todos, no recinto, éramos candidatos ao serviço de socorro aos irmãos ignorantes, atormentados nas sombras. Senhoreando-nos o espírito, o ministro prosseguia satisfeito. Os superiores que se disponham a trabalhar em benefício dos inferiores, em ação persistente e substancial, não lhes podem utilizar as armas, sob pena de se precipitarem no baixo nível deles. A severidade pertencerá ao que instrui, mas o amor é companheiro daquele que serve. Importante. Sabemos que a educação, na maioria das vezes, parte da periferia para o centro. Contudo, a renovação, traduzindo aperfeiçoamento real, movimenta-se em sentido inverso. Ambos os impulsos, todavia, são alimentados e controlados pelos poderes quase desconhecidos da mente. É focado em todos os livros do André. Tudo parte da mente, do pensamento, da vontade. Tudo no universo parte desse princípio. O espírito humano lida com força mental, tanto quanto maneja a eletricidade, com a diferença, porém, de que se já aprende a gastar a segunda no transformismo incessante da Terra, mal conhece a existência da primeira, que nos preside todos os atos da vida, e ser reforçado toda vez. A rigor, portanto, não temos círculos infernais, de acordo com os figurinos da antiga teologia, onde se mostram indefinidamente gênios satânicos de todas as épocas, e sim esferas obscuras, em que se agregam consciências embotadas na ignorância, cristalizadas no ócio reprovável ou confundidas no eclipse temporário da razão. Desesperadas e insubmissas, criam zonas e tormentos reparadores. Semelhantes criaturas, no entanto, não se regeneram à força da palavra. Não adianta chegar lá e pregar. Necessitam de amparo eficiente que lhes modifique o tom vibratório, elevando-lhes o modo de sentir e pensar. E passa o carro. Eminentes pensadores do mundo traçam diretrizes à salvação das almas, mas somos de parecer que possuímos suficiente número de roteiros nesse sentido, em todos os setores do conhecimento terrestre,
Reclamamos, na atualidade, quem ajude o pensamento do homem na direção do alto. Empreender o tentame, incentivando-se tão somente os valores culturais, seria consagrar a tecnocracia que procura simples mecanização da vida, destruindo-lhe as sementes gloriosas de improvisação, de infinito e eternidade. Grandes políticos e veneráveis condutores nunca se ausentaram do mundo. Passam pela multidão, sacudindo-a ou arregimentando-a. É forçoso reconhecer, porém, que a organização humana, por si só, não atende às exigências do ser imperecível. Péricles, o estadista, que legou seu nome a um século, realiza edificante trabalho educativo junto dos gregos. Entretanto, não lhes atenua a belicosidade e os pruridos de hegemonia, sucumbindo ao assédio e aflitivo desgosto. Alexandre, o conquistador, organiza vastíssimo império, estabelecendo uma civilização respeitável. No entanto, não impede que os seus generais prossigam em conflitos sanguinolentos, difundindo o saque e a morte. Augusto, o divino, unifica o Império Romano em sólidos alicerces, concretizando avançado programa político em benefício de todos os povos, mas não consegue banir de Roma o desvario pela dominação a qualquer preço. Constantino, o Grande, advogado dos cristãos indefesos, oferece novo padrão divino ao planeta. Contudo, não modifica as disposições detestáveis de quantos guerreavam em nome de Deus. Napoleão, o ditador, impõe novos métodos de progresso material em toda a terra, mas não furta ele próprio as garras da tirania pela simples ganância da posse. Pasteur, o cientista, defende a saúde do corpo humano, devotando-se abnegado ao combate silencioso contra a selva microbiana. Todavia, não pôde evitar que seus contemporâneos se destruam reciprocamente em disputas incompreensíveis e cruéis. Abrindo um parênteses, nós estamos vendo isso na atual pandemia. Apesar de todos conhecerem os micro-organismos, estamos aí sofrendo nas mãos daquelas pessoas que não acreditam. Não é verdade? Isso é muito triste. Olha quanto tempo já passou. Permanecemos diante de um mundo civilizado na superfície, que reclama não só a presença daqueles que ensinam o bem, mas principalmente daqueles que o praticam. Sobre os mananciais da cultura, nos vales da terra, é imprescindível que desçam as torrentes da compaixão do céu, através dos montes do amor e da renúncia. Cristo não brilha apenas pelo ensino sublimado, resplandece na demonstração. Então, nós todos passamos 2000 anos estudando o Evangelho, estudamos. Quando vamos começar a praticar? Quando vamos começar a dar exemplos de que conhecemos o Evangelho dentro de nossa alma? Essa é a grande questão. Em companhia dele, o Cristo, é indispensável mantenhamos a coragem de amparar e salvar, descendo aos recessos do abismo. Não longe de nossa paz relativa, em círculos escuros de desencanto e desesperação, misturam-se milhões de seres conclamando comiseração. Por que não acender piedosa luz dentro da noite em que se mergulham, desorientados? Por que não semear esperança entre corações que abdicam da fé em si mesmos? À frente, pois, de imensas coletividades, indolorosas petição de reajustamento, faz-se inadiável o auxílio restaurador. Somos entidades ainda infinitamente humildes e imperfeitas para nos candidatarmos de pronto à condição de anjos. Comparada à grandeza inabordável para nós de milhões de sóis que obedecem às leis soberanas e divinas em pleno universo, a nossa Terra, com todas as esferas e substância ultrafísica que a circunda, pode ser considerada qual laranja minúscula perante o Himalaia.
Nós outros, confrontados com a excelsitude dos espíritos superiores que dominam na sabedoria e na santidade, não passamos, por enquanto, de bactérias controladas pelo impulso da fome e pelo magnetismo do amor. Entretanto, guindados às singelas culminâncias da inteligência, somos micróbios que sonham com o crescimento próprio para a eternidade. Enquanto o homem, nosso irmão, desintegra assombrado as formações atômicas, nós outros, distanciados do corpo denso, estudamos essa mesma energia através de aspectos que a ciência terrestre até agora mal conseguiria imaginar. Não é? Caminheiros, porém, que somos, do progresso infinito, principiamos apenas, ele e nós, a sondar a força mental que nos condiciona as manifestações nos mais variados planos da natureza. Encarcerados ainda na lei de retorno, temos efetuado multisseculares recapitulações por milênios consecutivos. Expressando-nos coletivamente, sabemos hoje que o espírito humano lida com a razão há precisamente 40.000 anos. Há 40.000 anos que nós temos razão. Que nós nascemos e renascemos, repetindo erros similares. Até quando? Será que não está na hora de começar a arregaçar manga e vamos trabalhar pelo nosso benefício? Todavia, com o mesmo furioso ímpeto com que o homem de Neandertal aniquilava o companheiro a golpes de sílex, o homem da atualidade, classificada de gloriosa era das grandes potências, extermina o próprio irmão a tiros de fuzil. Não mudou nada. Só mudou a arma, a roupa, se barbeiam. Os investigadores do raciocínio, ligeiramente tisnado de princípios religiosos, identificam tão somente nessa anomalia sinistra a renitência da imperfeição e da fragilidade da carne. Como se a carne fosse permanente individuação diabólica, esquecidos de que a matéria mais densa não é senão conjunto de vidas inferiores incontáveis em processo de aprimoramento, crescimento e libertação. Nós vamos analisar isso lá no fim do capítulo, certo? Periodicamente ele repete isso. Eu vou dizer outra vez. Esquecidos de que a matéria mais densa, o nosso corpo, não é senão um conjunto de vidas inferiores incontáveis, nossas células, em processo de aprimoramento, crescimento e libertação. Meditemos. Nos campos da crosta planetária, queda-se a inteligência, qual se for anestesiada por perigosos narcóticos da ilusão. No entanto, auxiliá-la-emos a sentir e reconhecer que o espírito permanece vibrando em todos os ângulos da existência. Cada espécie de seres, do cristal até o homem e do homem até o anjo, abrange inumeráveis famílias de criaturas operando em determinada frequência do universo. E o amor divino alcança-nos a todos, à maneira do sol, que abraça os sábios e os vermes. Todavia, quem avança demora-se em ligação com quem se localiza na esfera próxima. Eu deveria ter marcado de amarelo. Quem avança demora-se em ligação com quem se localiza na esfera próxima. Então, nós aqui nos ligamos o imediatamente acima e o imediatamente abaixo. E vivemos assim, irmanados, de mãos dadas, para que o progresso possa circular entre todos. O domínio vegetal vale-se do império mineral para sustentar-se e evoluir. Ele foi mais longe, foi lá no micro. Os animais aproveitam os vegetais na obra de aprimoramento. Os homens se socorrem de uns e outros para crescerem mentalmente e progredir adiante.
Então, nós, seres humanos, nos alimentamos dos animais e dos minerais. Não é verdade? Para poder progredir e chegar para o mais alto. Já não deveríamos, mas tudo bem. Atritam os reinos da vida, conhecidos na terra entre si. Torturam-se e entredevoram-se através de rudes experiências, a fim de que valores espirituais se desenvolvam e resplandeçam, refletindo a divina luz. Nesse ponto, o esclarecido ministro fez longa pausa. Fitou-nos bondoso e continuou. Mas, além do principado humano, para lá das fronteiras sensoriais que guardam ciosamente a alma encarnada, amparando-a com limitada visão e benéfico esquecimento, começa vasto império espiritual, vizinho dos homens. Aí se agitam milhões de espíritos imperfeitos que partilham com as criaturas terrenas as condições de habitabilidade da crosta do mundo. Aquilo que eu disse, o ser humano encarnado está ao lado daqueles ignorantes no inframundo e com os superiores. Seres humanos, situados noutra faixa vibratória, apoiam-se na mente encarnada através de falanges incontáveis, tão semi-inconscientes da responsabilidade e tão incompletas na virtude quanto os próprios homens. São pessoas como nós que estão lá. A matéria, congregando milhões de vidas embrionárias, é também a condensação da energia, atendendo aos imperativos do eu, que lhe preside a destinação. Do hidrogênio, as mais complexas unidades atômicas, é o poder do espírito eterno, que alavanca, diretora de prótons, nêutrons e elétrons, na estrada infinita da vida. Demora-se a inteligência corporificada no círculo humano, em transitória região, adaptada às suas exigências de progresso e aperfeiçoamento, dentro da qual o protoplasma lhe faculta instrumentos de trabalho, crescimento e expansão. Entretanto, nesse mesmo espaço, alonga-se a matéria noutros estados. Nesses outros estados, a mente desencarnada, em viagem para o conhecimento e para a virtude, radica-se na esfera física, buscando dominá-la e absorvê-la, estabelecendo gigantesca luta de pensamento que ao homem comum não é dado calcular. Frustrados em suas aspirações de vaidoso domínio do domicílio celestial, homens e mulheres de todos os climas, de todas as civilizações, depois da morte, esbarram nessa região em que se prolongam as atividades terrenas e elegem instinto de soberania sobre a terra por única felicidade digna do impulso de conquistar. Rebelados filhos da providência, tentam desacreditar a grandeza divina, estimulando o poder autocrático da inteligência insubmissa e orgulhosa, e buscam preservar os círculos terrestres para a dilatação indefinida do ódio e da revolta, da vaidade e da criminalidade, como se o planeta, em sua expressão inferior, lhes fosse paraíso único, ainda não integralmente submetido aos seus caprichos, em vista da permanente discórdia reinante entre eles mesmos. É que, confinados ao berço escabroso da ignorância, em que o medo e a maldade, com inquietudes e perseguições recíprocas, lhes consomem as forças e lhes inutilizam o tempo, não se apercebem da situação dolorosa em que se acham. Fora do amor verdadeiro, toda união é temporária. Fora do amor verdadeiro, toda união é temporária. E a guerra será sempre o estado natural daqueles que perseveram na posição de indisciplina. Um reino espiritual, dividido e atormentado, cerca a experiência humana em todas as direções, intentando dilatar o domínio permanente da tirania e da força. Sabemos que o Sol opera por meio de radiações, nutrindo maternalmente a vida de milhões
a vida a milhões de quilômetros, sem nos referirmos às condições da matéria em que nos movimentamos. Lembremos-nos de que em nosso sistema, as experiências mais rudimentares, desde os cumes iluminados dos recôncavos das trevas, são sujeitas à sua influenciação. Como acontece aos corpos gigantescos do cosmos, também nós outros, espiritualmente, caminhamos para o zênite evolutivo, experimentando as radiações um dos outros. Ou seja, nós recebemos as radiações dos planetas. Certo? Nós vivemos em comunidade planetária. Nesse processo multiforme de intercâmbio, atração, imantação, repulsão, aperfeiçoam-se os mundos e almas na comunicação universal. Dentro de semelhante realidade, toda a nossa atividade terrestre se desdobra num campo de influências que nem mesmo nós, os aprendizes humanos, em círculos mais altos, poderíamos, por enquanto, determinar. Incapacitados de prosseguir além do túmulo, a caminho do céu que não souberam conquistar, os filhos do desapego organizam-se em vastas colônias de ódio e miséria moral, disputando entre si a dominação da terra. Vou ler outra vez esse parágrafo. Incapacitados de prosseguir além do túmulo, a caminho do céu, que não souberam conquistar, os filhos do desespero organizam-se em vastas colônias de ódio e miséria moral, disputando entre si a dominação da terra. Conservam, igualmente, quando ocorre a nós mesmos, largos e valiosos patrimônios intelectuais. E anjos decaídos da ciência buscam, acima de tudo, a perversão dos processos divinos que orientam a evolução planetária. Mentes cristalizadas na rebeldia tentam solapar em vão a sabedoria eterna, criando quistos de vida inferior na organização terrestre, entrincheiradas nas paixões escuras que lhes vergastam as consciências. Conhecem inumeráveis recursos de perturbar e ferir, obscurecer e aniquilar. Escravizam o serviço benéfico da reencarnação em grandes setores expiatórios e dispõem de agentes da discórdia contra todas as manifestações dos sublimes propósitos que o Senhor nos traçou às ações. Os homens terrenos, que semi-libertos do corpo, lhes conseguiram identificar, de algum modo, a existência, recuaram tímidos e espavoridos, espalhando entre os contemporâneos as noções de um inferno punitivo e infindável, encravado em tenebrosas regiões além da morte. Aqui ele se refere aos libertos durante o sono. Vão lá, veem as zonas de dor, e aí criam a imagem dos infernos descritos, seja na literatura, seja em algumas religiões. A mente infantil da Terra, embalada pela ternura paternal da providência, através da teologia comum, nunca pôde apreender mais intensivamente a realidade espiritual que nos governa os destinos. Raros compreendem na morte simples modificação de envoltório, e escasso número de pessoas, ainda mesmo em se tratando dos religiosos mais avançados, guardaram a prudência de viver no vaso físico de conformidade com os princípios superiores que esposaram. Somos defrontados agora pela necessidade da proclamação de verdades velhas para os velhos ouvidos e novas para os ouvidos novos da inteligência juvenil situada no mundo. O homem, herdeiro presuntivo da coroa celeste, é o condutor do próprio homem, dentro de enormes extensões do caminho evolutivo. Entre aqueles que já se acerca do anjo e o selvagem, que ainda se limita com o irracional, existem milhares de posições ocupadas pelo raciocínio e pelo sentimento dos mais variados matizes.
E se há uma corrente brilhante e maravilhosa de criaturas encarnadas e desencarnadas que se dirigem para o monte da sublimação, desferindo glorioso cântico de trabalho, imortalidade, beleza e esperança, exaltando a vida, outra corrente existe, escura, infeliz, nas mesmas condições, interessada em descer aos recôncavos das trevas, lançando perturbação, desânimo, desordem e sombra, consagrando a morte. Espíritos incompletos que somos ainda, aderimos ao movimento que lhes dizem respeito e colhemos os benefícios da ascensão e da vitória ou o prejuízo da descida e da derrota. É nossa escolha. Controlados pelas inteligências mais vigorosas que a nossa e que seguem conosco lado a lado na zona progressiva ou deprimente em que nos colocamos. Como já havia dito, nós estamos entre duas condições sempre, a mais acima e a mais abaixo. Nós podemos querer subir e puxar o que está mais abaixo, ou descer. É nossa escolha. Somos livres para isso. O inferno, por isso mesmo, é um problema de direção espiritual. Nossa escolha. Nós subimos ou descemos, como a gente quiser. Satã é a inteligência perversa. Inteligência perversa. O mal é o desperdício do tempo ou o emprego da energia em sentido contrário aos propósitos do Senhor. O sofrimento é reparação ou ensinamento renovador. O sofrimento é reparação ou ensinamento renovador. Então, quando está doendo, seja físico ou moral, devemos perguntar: o que eu preciso me renovar com essa dor? O que eu preciso aprender? Isso ajuda bastante. As almas decaídas, contudo, quaisquer que sejam, não constituem uma raça espiritual sentenciada irremediavelmente ao satanismo, integrado tão somente à coletividade das criaturas humanas desencarnadas, em posição de absoluta insensatez. Não! Misturam-se à multidão terrestre, exercem atuação singular sobre inúmeros lares e administrações. E o interesse fundamental da maioria poderosa, das mais poderosas inteligências, dentre elas, é a conservação do mundo ofuscado e distraído. A força da ignorância defendida e do egoísmo recalcado, adiando-se o reino de Deus entre os homens indefinidamente. De milênio a milênio, a região em que respiram padece extremas alterações, qual acontece ao campo provisoriamente ocupados pelos povos conhecidos. Ou seja, a matéria também se modifica. A matéria que lhes estrutura a residência sofre tremendas modificações e precioso trabalho seletivo se opera na transformação natural dentro dos moldes do infinito bem. A terra inunda, a terra seca, a terra treme, não é? A terra muda, se modifica, e isso a comunidade que está nela também se modifica. Entretanto, embora as fileiras compactas, incessantemente substituídas, persistem por séculos sucessivos, acompanhando o curso das civilizações e seguindo-lhes os esplendores e existências, aflições e derrotas. Quantos impérios nós conhecemos completamente destruídos? Estão lá, nas areias ou nas selvas, encobertos. Ali teve uma comunidade maravilhosa que passou, sucumbiu. Fazendo-se nova pausa do ministro, que se pareceu oportuna e intencional, um companheiro interferiu indagando: grande benfeitor, reconhecemos a veracidade de vossas afirmativas. Todavia, por que não suprime o Senhor, compassivo e sábio, tão polvoroso quadro? O esclarecido mentor fixou um gesto de condescendência e respondeu: não será o mesmo interrogar pela tardança de nossa própria adesão ao reino? Nós estamos atrasados porque queremos, porque nós não nos modificamos. Sente-se
o meu amigo, suficientemente iluminado para negar o lado sombrio da própria individualidade? Liberou-se de todas as tentações que fluem dos escaninhos misteriosos da luta interna? Não é? Isso é o nosso universo. Por que nós não mudamos? Não é? Não admite que o orbe possua os seus círculos de luz e trevas, qual acontece em nós mesmos nos recessos do coração? E assim como duelamos em formidáveis conflitos por dentro, a vida planetária é compelida igualmente a combater nos recônditos ângulos de si mesma, do universo. Quanto à intervenção do Senhor, recordemo-nos de que os estudos dessa hora não se prendem aos aspectos da compaixão, e sim aos problemas da justiça. Nós outros, e a humanidade militante na carne, não representamos senão diminuta parcela da família universal, confinados à faixa vibratória que nos é peculiar. Estamos onde queremos. Somos simplesmente alguns bilhões de seres perante a eternidade, apenas alguns. E estejamos convencidos de que se o diamante é lapidado pelo diamante, o mal só pode ser corrigido pelo mal. Funciona a justiça através da injustiça aparente, até que o amor nasça e redima os que condenaram a longas e dolorosas sentenças diante da boa lei. Esse parágrafo é precioso, precisa ser entendido profundamente. Nós vamos voltar a ele no fim do capítulo. Homens perversos, calculistas, delituosos e inconsequentes são vigiados por gênios da mesma natureza, que se afinam com as tendências de que são portadores. Realmente, nunca faltou proteção do céu contra os tormentos que as almas endurecidas e ingratas semearam na terra. E os números guardiães não se despreocupam dos tutelados. No entanto, seria ilógico e absurdo designar um anjo para custodiar criminosos. Pensem, meditem sobre esse assunto. Porque eu estou centrada, estou pensando nisso. Não é? Os homens encarnados, de maneira geral, permanecem cercados pelas escuras e degradantes irradiações de entidades imperfeitas e indecisas, quando eles próprios, criaturas que lhes são invisíveis, ao olhar, mas que lhe partilham a residência. Em razão disso, o planeta, por enquanto, ainda não passa de vasto crivo de aprimoramento, ao qual somente os indivíduos excepcionalmente aperfeiçoados pelo próprio esforço conseguem escapar na direção das esferas sublimes. Considerando semelhante situação, o Mestre Divino exclamou perante o juiz em Jerusalém: por agora o meu reino não é daqui. E pela mesma razão, Paulo de Tarso, depois de lutas angustiosas, escreve aos Efésios que não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas e contra as hostes espirituais da maldade nas próprias regiões celestes. Além, pois, do reino humano, o império imenso das inteligências desencarnadas participa de contínuo no julgamento da humanidade. E entendendo a nossa condição de trabalhadores incompletos, detentores de velhas dificuldades e terríveis inibições na ordem do aprimoramento iluminativo, cabe-nos preparar recursos de auxílio, reconhecendo que a obra redentora é trabalho educativo por excelência. O sacrifício do Mestre representou o fermento divino, levedando toda a massa. É por isso que Jesus, acima de tudo, é doador da sublimação para a vida imperecível. Absteve-se de manejar as paixões da turma, visto reconhecer
que a verdadeira obra salvacionista permanece radicada no coração e distanciou-se dos decretos políticos, não obstante reverenciá-los, o inequívoco respeito à autoridade constituída, por não ignorar que o serviço do reino celeste não depende de compromissos exteriores, mas do individualismo afeiçoado, à boa vontade e ao espírito de renúncia em benefício dos semelhantes. Sem nosso esforço pessoal no bem, a obra regenerativa será adiada indefinidamente. Compreendendo-se por precioso e indispensável nosso concurso fraterno para que irmãos nossos, provisoriamente impermeáveis do mal, se convertam aos desígnios divinos, aprendendo a utilizar os poderes da luz potencial de que são detentores. Somente o amor sentido, crido e vivido por nós, provocará a eclosão dos raios de amor em nossos semelhantes. Sem polarizar as energias da alma na direção divina, ajustando-lhes o magnetismo ao centro do universo, todo o programa de redenção é um conjunto de palavras, pecando pela improbabilidade flagrante. O ministro sorriu para nós expressivamente e concluiu: terei sido bastante claro? Será? Transbordava todos os rostos o desejo de ouvi-lo por mais tempo. No entanto, Flacos, aureolado de luz, desceu da tribuna e pôs-se a conversar familiarmente conosco. A preleção foi encerrada. As considerações ouvidas despertavam em mim o máximo interesse. No entanto, era preciso aguardar nova oportunidade para mais amplos esclarecimentos. Amigos, eu preciso ler esse capítulo mais umas 8 vezes para eu captar tudo que está aí. Mas vamos ao que eu anotei desta vez. Esse capítulo todo eu precisaria ser inteirinho amarelo. Mas a gente vai, cada um de nós, voltar e reler cada pedaço e nós mesmos vamos introjetar todo esse conhecimento. Primeiro, André iniciava aprendizado no atendimento a espíritos com níveis inferiores de adiantamento. André ia descer. O orientador explica: os superiores que se disponham a trabalhar em benefício dos inferiores, os mais ignorantes que a gente, em ação persistente e substancial, não lhes podem utilizar as armas sob pena de se precipitarem no baixo nível deles. A severidade pertencerá ao que instrui, mas o amor é o companheiro daquele que serve. Poderes quase desconhecidos da mente. Lembro mais uma vez que todo o trecho, grifado em amarelo, é cópia fiel do original. Com esse texto, nós lembramos que André, quando foi ajudar Zenóbia, vocês lembram, no resgate, nos abismos, queria debater com os que gritavam. Lembram? Queria gritar com os que estavam lá. Foi advertido a não se equiparar aos ignorantes. Aqui André tem novamente essa orientação. Não podemos responder no mesmo nível dos inferiores em entendimento. Estaríamos nos igualando e não educando com o exemplo correto. E mais uma vez informa: a mente irradia nossos pensamentos e atinge os objetivos. Então, além de não revidarmos em palavras, devemos também mentalizar o socorro amoroso aos que ainda ignoram os caminhos da paz, da fraternidade verdadeira. A gente vai ver em toda a obra de André Luiz que a vibração magnética do bem atinge o ser. Você pode falar, mas a vibração magnética é o ponto fundamental para que se estabeleça o bem. Lentamente, mas é o caminho. 2. O orientador continua no tema dos pensamentos.
O espírito humano lida com a força mental, tanto quanto maneja a eletricidade, com a diferença, porém, de que já aprende a gastar a segunda no transformismo incessante da Terra. Mal conhece a existência da primeira, que nos preside a todos os atos da vida. Ele compara os pensamentos com a energia elétrica, que usamos pelo nosso conforto há décadas. Precisamos ter a mesma agilidade que temos, mas usando adequadamente as forças mentais. Vejam bem, nós temos as forças mentais há mais de 40 milhões de anos, como foi dito, não é? Que a gente se tornou um ser pensante. No entanto, ainda não aprendemos, quer dizer, a maioria, né? Que alguns usam a força mental, inclusive negativamente. A força elétrica começou ontem, faz pouco mais de um século. E a gente sabe ligar, desligar, sabe que aquilo dá choque, não é verdade? Sabe que aquilo machuca, sabe que aquilo move o motor. Mas ainda não aprendemos a mexer com o nosso pensamento. Então, meus amigos, nós precisamos ficar mais atentos. Eu confesso que comecei já a me corrigir. Eu vejo que pensei errado, já volta, Eni, volta, limpa isso, apaga, pensa de novo, de outra forma. É treino incessante, que leve 3 vidas, mas nós precisamos começar. Flacos nos diz que as regiões onde habitam essas pessoas que se agregam, consciências embotadas na ignorância, cristalizadas no ócio reprovável ou confundidas no eclipse temporário da razão, criam zonas de tormentos reparadores. Zonas de tormentos reparadores. Semelhantes criaturas, no entanto, não se regeneram à força da palavra. Nós vimos isso lá com Zenóbia. Esses locais são criações dessas mentes, portanto, elas estão no espaço resultante de seus atos e pensamentos. E esses tormentos são reparadores, ou seja, elas têm com isso oportunidade de repararem o passado. Essa regeneração não se fará pelas palavras dos socorristas. Elas não dão atenção às palavras, como vimos na oportunidade já citada lá com Zenóbia. Os que correram para o socorro na casa transitória foram motivadas pela passagem do fogo reparador. Foi o medo que fez elas correrem. Necessitam de amparo eficiente que lhes modifique o tom vibratório, elevando-lhes o modo de sentir e pensar. Então, é o medo. Então, vem o grupo de socorristas magneticamente vibrando no bem. Então, elas sentem. Se eu for para o bem, eu não vou sofrer isso. E assim vai. Ou seja, estimuladas pela oportunidade de amparo dos que já superaram as dores do passado. Flacos descreve grandes nomes que passaram na Terra e deixaram marcas de realizações, mas nenhum deles foi capaz de melhorar o comportamento humano. A gente continua com os mesmos erros, séculos e séculos sucessivamente. Permanecemos diante de um mundo civilizado na superfície, que reclama não só a presença daqueles que ensinam o bem, mas principalmente daqueles que o praticam. É o que todos precisamos fazer, dar exemplos de comportamentos dignos e assim estimular que sigam esses exemplos, falar menos e agir mais. Muitos estudam os evangelhos, mas raros praticam em suas rotinas diárias. Cristo não brilha apenas pelo ensino sublimado, resplandece na demonstração. Vale observar aqui que Jesus não escreveu nada. Tudo o que está escrito foi descrito por outras pessoas. Jesus fez isso, Jesus falou aquilo. Então, Jesus veio e deu o exemplo. Ele fez. As pessoas escreveram o que ele fez. Então, não é a palavra, é o gesto, é a atitude de cada um que modifica o outro. 5. O orientador compara a imensidão do universo com a fagulha que representa o nosso sistema solar.
A Terra seria como uma laranja junto do Himalaia. Eu acho que até maior a diferença. E compara a nossa ignorância. Enquanto o homem, nosso irmão, desintegra, assombrado, as formações atômicas, nós outros, distanciados do corpo denso, estudamos essa mesma energia através de aspectos que a ciência terrestre, por agora, mal conseguiria imaginar. Esse livro foi publicado depois das bombas nucleares da Segunda Guerra Mundial. A humanidade terrestre ainda não dominava o uso da energia atômica nas atividades de cura, atualmente já aplicada com êxito. A mesma energia mortal pode salvar vidas. Então, a energia atômica pode destruir o planeta inteiro, como pode curar um grande número de pessoas. Não é verdade? Então, a questão é o uso que a gente faz do que tem na natureza. É isso que o ser humano infantil ainda precisa centrar. Flaccus nos lembra que o espírito humano lida com a razão há precisamente 40 mil anos. Eu falei milhões agora há pouco, falei errado. É 40 mil anos. A humanidade ainda, como os primitivos ancestrais, ainda mata seus semelhantes por motivos fúteis e egoístas. E ainda tateamos o conhecimento sobre as influências da nossa mente, seja em nós mesmos, como em nossa coletividade. Porque aquilo que a gente pensa, a primeira pessoa afetada somos nós mesmos. Nós mesmos é o primeiro. Certo? E tem aquele ditado, né? Você pensar mal de alguém, você odiar alguém, é como se você tomasse o veneno e quisesse que o outro morresse. A primeira pessoa que capta aquela energia somos nós. O orientador segue esclarecendo os conceitos que nos têm equivocado. Fala aqui do corpo físico. Vamos ver. Como se a carne fosse permanente individuação diabólica, esquecidos de que a matéria mais densa não é senão um conjunto de vidas inferiores incontáveis em processo de aprimoramento, crescimento e libertação. A matéria, congregando milhões de vidas embrionárias, é também a condensação da energia, atendendo aos imperativos do eu, que lhe preside a destinação. Esse tema já foi abordado rapidamente e se repete aqui, e vai se repetir em toda a obra. Nossas células físicas de hoje são vidas em processo de aprimoramento e libertação. Essas vidas atendem às necessidades nossas, do nosso eu. São influenciadas por nossos pensamentos. Nós estamos ensinando as nossas células como elas devem ser. E elas um dia serão outras vidas. Então, o nosso corpo obedece adoecendo ou se curando, conforme nossas mentes inclinam à saúde ou à doença. Pensemos, vidas em aprimoramento, que cada um medite a respeito. E ele segue. Cada espécie de seres, do cristal até o homem e do homem até o anjo, ou seja, já fomos pedras e um dia chegaremos a anjos. E sabemos que estamos mais perto do início que do objetivo. Muito que andar. Então vamos nos apressar. Incapacitados de prosseguir além do túmulo, a caminho do céu, que não souberam conquistar, os filhos do desespero organizam-se em vastas colônias de ódio e miséria moral, disputando entre si a dominação da terra. Esse livro trata das colônias dos espíritos ainda em estados de ignorância espiritual, que eles são inteligentes. Nós vamos ver como eles são inteligentes. Flaccus procura nos preparar para aceitar a todos como irmãos, como
Todos já passamos por estados primitivos e recebemos esforços para nos elevarmos até onde estamos. Ignorantes ainda somos, vale observar. Se não fôssemos, não precisaríamos ser esclarecidos por ele. Então, todos nós já estivemos nas condições de inferioridade moral e espiritual daqueles que nós vamos ver nesse livro. Nós recebemos ajuda. Então, nós devemos essa ajuda para eles. Porque um ajuda o outro a subir. Então, nós recebemos ajuda, nós temos o dever de ajudar. Flaccus nos fala dos seres que habitam essas colônias abismais. Misturam-se à multidão terrestre, exercem atuação singular sobre inúmeros lares e administrações, e o interesse fundamental das mais poderosas inteligências, dentre elas é a conservação do mundo ofuscado e distraído. Eu vou ler de novo. Esses seres ignorantes que estão lá nessas colônias que nós vamos conhecer, misturam-se à multidão terrestre. Temos contatos com eles, os de cima conosco e nós com os de baixo. Exercem a atuação singular sobre inúmeros lares e administrações, e o interesse fundamental dessas inteligências é a conservação do mundo ofuscado e distraído. Interessa a eles que a gente continue como está, ignorante, para que nós possamos continuar alimentando-os nessa condição. Sempre a mente. Mentalmente se ligam aos encarnados, nas mais variadas atividades, trocando vibrações recíprocas em se alimentando dessas vibrações mentais. E, para tanto, precisam manter essa fonte de vibrações, estimulando-nos a pensar como eles. Ódio, egoísmo, corrupção, conflitos e tudo que a gente imaginar. Então, cada vez que a gente tiver um pensamento de ordem, de ódio, egoísmo e tudo mais, de ordem negativa, nós estamos nos ligando a eles. Estamos levando alimento para que eles continuem fortes e nos assediando. Vê como a coisa é simbiótica? Alguém precisa cortar essa ligação. E somos nós. Para isso está vindo o conhecimento. Um dos ouvintes pergunta por que Deus não elimina esse tenebroso quadro. Num passo, ele não é poderoso? Por que ele não para com isso? E Flaccus responde: sente-se o meu amigo suficientemente iluminado para negar o lado sombrio da própria individualidade? Libertou-se de todas as tentações que fluem dos escaninhos misteriosos da luta interna? Certo? Estaríamos nós merecendo o céu divino? E outra, tudo é correlação. Nós somos o universo para as nossas células. Nós somos células do universo. Sem cada um de nós, o universo seria diferente. Então, o Criador não pode nos eliminar, porque nós fazemos parte dele. Nós precisamos nos aprimorar. Cabe a cada um se aprimorar. Não pode Deus, de um passo, acabar com tudo, porque acabaria com o universo. Fazemos parte disso, não é? E estejamos convencidos de que se o diamante é lapidado pelo diamante, o mal só pode ser corrigido pelo mal. Isso é que custa a gente entender. Ou seja, os ignorantes que desconhecem o bem precisam conviver juntos aos seus semelhantes, vivendo as dores que provocam nos demais, para que entenda essa dor como educadora para o bem. Uma pessoa só entende a dor do outro quando ela sofre aquela dor. Certo? Você pega uma criança que morde todo mundo. Se você pegar essa criança e der uma mordida nela, educativa, uma mordida educativa. Olha aqui, meu filho. Você tá vendo como dói? Doeu, né? Doeu no outro que você mordeu. Você achou bom essa mordida? Não achou, né? Então você não morde mais. Se você morder, você vai ser mordido. Em grosso modo, é isso que acontece com a gente. Tudo que a gente faz, a gente vai receber igual. É duro? É duro.
mas é assim que funciona. Não dá para a gente dizer que é certo, que é errado, tem que ser assim. É assim que é. Ou a gente acha que Deus não sabe o que está fazendo? Eu acho que sabe, hein? Então nós temos que entender isso. Quando a gente recebe uma dor, o que eu fiz para merecer isso? Fez. Pode não lembrar porque está na outra vida, mas fez. E eu tenho notado que nos dias de hoje está vindo na própria vida. Não espero outra encarnação, não. Está vindo nessa mesma. Seguindo. Funciona a justiça através da injustiça aparente. Funciona a justiça através da injustiça aparente, até que o amor nasça e redime os que condenaram a longas e dolorosas sentenças diante da boa lei. Seria ilógico e absurdo designar um anjo para custodiar um criminoso. Não é? Tem lá uma pessoa que faz todo tipo de crime. Você vai pegar um anjo maravilhoso para cuidar dele? Não. Ele tem que sofrer as consequências dos próprios atos até ele aprender. E aí merecer uma atenção. Como nós vamos aprender durante toda essa obra de André Luiz. Que o bem chega para todos, mas à medida que você está preparado para entender esse bem. Ele esclarece, sem nosso esforço pessoal no bem, a obra regenerativa será adiada indefinidamente. Cabe a cada um de nós a instalação do bem na Terra. Todos somos responsáveis pela situação que aí está. Então a gente sabe criticar. Ai, meu Deus, fulano matou, fulano roubou, fulano... E nós? O que nós estamos fazendo como exemplo para mudar essa situação? E vale lembrar, começa com o pensamento. Então você não faz um crime, mas você deseja que ele aconteça. Não é? Ai, podia tal coisa acontecer e resolvia isso. Não é isso que a gente faz? Pois é, todos nós fazemos isso, não adianta negar. Um grande abraço a todos, eu deixo aqui os meus contatos, e-mail, Facebook, para me encontrarem. Me ajudem a entender esses capítulos, toda essa leitura, o que eu deixei passar e não vi, o que eu falei errado. Nós estamos estudando juntos, é importante saber isso. Um grande abraço e até o próximo capítulo.